faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. De fazer muito Deus mais. faz. Deus faz. Eu quero ver só a igreja declarando. Fala isso para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala para Ele. Faz o teu. Quem pede, recebe. Faz o teu. Isso, toda a igreja, fala para Deus, faz a tua oração. Eis-me aqui, Senhor. Faz o teu querer, faz o teu. Com a mão no coração, os olhos fechados, fala para Deus, o que você veio fazer aqui hoje? Ele mesmo disse, apresenta-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. É pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. É por tanta coisa que você não sabe nem por onde começar. Só comece e deixa Deus trabalhar. O próprio Deus disse que quando Ele começa a agir, ninguém impede. Então pede para Deus agir na sua casa, na sua família. Fala para Deus, meu Deus, faz em mim o teu querer, a tua obra. Eu vim aqui, meu Deus, ouvir a tua palavra. Eu vim aqui, Senhor, ouvir a tua voz. Fala conosco, revela-te a nós. Quebra, meu Deus, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo, meu Deus, que vem atrapalhar a vida dessa pessoa. E que no nome de Jesus nós possamos sair daqui transbordando. Abençoa, meu Deus, esta reunião. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que entrou nessa igreja hoje. E que ela não saia de mãos vazias, mas que possam sair daqui hoje transbordando na tua presença, em nome de Jesus. E você repita assim comigo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, revela-te a mim, e que meu cálice transborde em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa de Deus, amém? Quem está bem, diga glória a Deus. Toma o teu assento, por gentileza. Isso, Marcos capítulo 5. Tem coisa boa para nós aqui hoje, amém? Quem veio buscar mais de Deus, diga glória a Deus. Não importa a situação, o que importa é que Deus continua sendo e agindo. Deus quem impedirá. Marcos capítulo 5. Versículo 21. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto, da onde, igreja? Do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sares, e o que, igreja? E viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava.
Só para resumir, no meio do caminho, uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia, passa no meio da multidão, toca em Jesus e é curada. E a Bíblia fala que Jesus para e começa a olhar para um lado ao redor para ver quem que tinha feito aquilo. E os discípulos até disseram: Senhor, vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Está no versículo 31. Diz assim: e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe o que, igreja? Toda a verdade. Te faço uma pergunta: quanto tempo você demoraria para contar uma história de 12 anos? Quanto tempo? 5 minutos? 10? Pastor, levaria um bom tempo. Eu imagino que foi o que aconteceu aqui. Estava ali, a Bíblia fala que ela começa a contar toda a verdade no meio do caminho, aí a mensagem para nós hoje. Versículo 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está o quê, igreja? Está o quê? Morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essa palavra, o que aconteceu? Disse ao principal da sinagoga. Para nós hoje, versículo 36, o que Jesus disse? Mas com esse ânimo até eu fiquei com medo agora. Fala para a pessoa que está falando: não temas, crê somente. Fala para outra pessoa: não tenha medo, só acredita. Você tem uma coisa que nós precisamos entender: Jairo estava acreditando, Jesus estava caminhando em direção da casa dele, e no meio do caminho veio a péssima notícia: aconteceu algo ruim. O que aconteceu? A filha de Jairo morreu. Primeira lição para nós hoje, quando Jesus disse: não temas, crê somente, nós precisamos entender que nada nesse mundo pode abalar nossa fé. A nossa fé sempre vai ser testada. Estamos aqui em fevereiro. A tua fé já foi testada nesse ano de 2026? Já chegaram más notícias? Já vieram alguns problemas? E é nessa hora que você mostra que você é uma pessoa de fé ou não. Porque crer em Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Crer em Deus quando as coisas estão fluindo, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas é quando você está passando por uma prova, passando por uma situação difícil, que você mostra se você é uma pessoa de fé de verdade. Porque a princípio, para Jairo, estava tudo fluindo. Ele estava crendo e Jesus estava caminhando em direção da casa dele. E eu fico imaginando, você ficaria triste ou ficaria feliz se você estivesse na fé e andando com Jesus em direção da sua casa? Quem ficaria feliz aqui? Só que no meio das coisas que eu fico imaginando, logo Jesus chega em casa, ele vai clamar, vai colocar a mão pela minha filha, e aí ela vai ficar bem, estamos chegando. Aí de repente para uma mulher e Jesus cura aquela mulher sem orar por ela, e eu fico imaginando Jairo dizendo: Jesus está hoje, só Jesus mesmo, glória a Deus, porque olha o poder dele, sem orar, já curou aquela mulher. Imagina ele entrar na minha casa, a coisa vai ser boa. Eu fico imaginando, porque é do ser humano ter expectativas, é do ser humano ter desejos, é do ser humano sonhar. Quem tem sonhos aqui? Quem aqui tem desejos? Quem aqui está buscando de Deus alguma coisa? E eu fico imaginando Jairo caminhando com Jesus, vendo Jesus curar, ele fica pensando: logo ele está em casa, logo ele chega na minha casa, vai curar, e olha, vai acabar com o nosso sofrimento. Só que no meio do caminho chega uma notícia: olha, sua filha morreu. Não incomoda mais o mestre, não. Não precisa nem mais importunar. E é nessa hora que Deus tem falado isso ao meu coração. Acreditar em Deus quando tudo vai bem é muito, mas é na hora da luta que você mostra se é uma pessoa de fé ou não. Quando o resultado do exame não está batendo, quando o casamento não está legal,
quando a família está em pé de guerra, quando as finanças estão faltando, quando recursos estão desaparecendo. É nessa hora que você mostra se você é de Deus, que você mostra que você está com Ele, porque tem gente que só está com Deus quando tudo vai, mas na hora que a situação começa a tremer, ela já começa a pensar em outras possibilidades sem ser Deus. E a primeira lição para nós hoje é: a nossa fé vai ser testada, mas Jesus disse, não só acredite. Quando a fé for testada, quando o mal se levantar, quando o diabo quiser prevalecer, porque ele só vai querer, porque em todas as coisas nós somos mais do que... Quando o diabo quiser, em vez de tentar fazer algo contra a sua vida, entenda isso: se a minha fé está sendo testada, ela precisa ser aprovada. E para ser aprovada, eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa de fé. Quando eu falo, aí você pode perguntar, pastor, o que é ser uma pessoa de fé? Aprenda com Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo contra eles. Eles estavam prestes a ser jogados na fornalha, mas mesmo assim, eles não cederam, continuaram crendo em... E quando eles foram jogados na fornalha, quem estava lá com eles? A Bíblia diz que o Senhor estava com eles. Eu falo de um homem de fé, lembro de Daniel. Todo mundo querendo derrubar Daniel. E quanto mais batia, mais Daniel o quê? Crescia. A ponto de falar, só tem um jeito, vamos tentar atrapalhar a comunhão, a fidelidade, o compromisso que Daniel tem com Deus. E o que aconteceu? Fizeram um decreto. Daniel, quando soube daquele decreto, o que ele fez? Permaneceu na fé, orando. Pastor, mas ele foi jogado na cova dos leões. Mas quem que fechou a boca do leão? O próprio Daniel disse, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então, se tem algo que nós precisamos entender é, a nossa fé, a minha fé, a tua fé, sim, serão testadas. E é nessa hora que você mostra quem você é. Porque tem gente que acha que simplesmente está bem com Deus, não é achar, é viver pela fé. A Bíblia não fala para ter momentos de fé. A Bíblia diz, o justo viverá da fé. É da fé que eu tenho que viver. Acordo na fé, vou trabalhar com fé, vou almoçar com fé, volto para casa cheio de fé, porque se ele recua, quem lembra que a Bíblia diz? A minha alma não tem prazer nele. Aqui foi um momento chave na vida de Jairo. Porque quando a notícia veio, ele poderia ter recuado. A notícia veio, ele poderia ter desanimado, desistido. Ele poderia ter dito até o seguinte, Senhor Jesus, eu cheguei primeiro, eu pedi primeiro. Está certo que essa mulher, ela nem pediu, ela só tocou no Senhor e foi curada. Mas o Senhor ficou perdendo tempo, ouvindo a história dela, sabendo que a minha filha estava morrendo. Porque geralmente do ser humano é assim. Quando algo de ruim acontece, nós queremos achar um culpado. Quando algo de ruim acontece, quando a coisa não está bem, a gente procura achar um culpado. E geralmente os culpados são os outros, nunca somos nós, não é assim? Geralmente a culpa é de A, de B, de C, mas eu aprendi que a gente tem que parar de acusar os outros e continuar na nossa vida, continuar fazendo nosso papel, porque no final do dia, no final da vida, cada um dará conta de si diante de Deus. Jairo poderia ter procurado o culpado, mas não. O que ele fez? Ele continuou ao lado de Jesus. Ele poderia ter desanimado, ele poderia ter recuado, mas não, ele permaneceu firme. Então, não importa a situação, Jesus está dizendo, não tema, só acredita. A segunda lição para nós hoje, quando Jesus fala não temas, eu entendo algumas, que quando Deus fala, a palavra de Deus, ela aconselha? Sim ou não? A palavra de Deus, ela direciona? A palavra de Deus, ela dá alerta? Então, esse não temas pode ter sido uma direção que Deus Jesus deu, um conselho ou até mesmo um alerta. Porque tem muita gente que, vamos falar a verdade, está deixando coisa entrar no seu coração que não deveria entrar. Quando Jesus disse, não temas, ele estava aconselhando, dizendo, olha, não deixa o medo entrar no teu coração. Quando Jesus disse, não temas, era porque Jesus, quem crê que Deus sabe de todas as coisas? E se Deus fala, não temas, é porque
provavelmente o temor, a dúvida estava querendo entrar no coração dele. Porque eu não preciso falar para você, tenha saúde, se você já tem saúde. Eu não preciso te lembrar daquilo que você já tem. Eu preciso lembrar, fortalecer a sua fé quando algo você está prestes a perder a sua fé. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias, é que a paz é de propósito. Como assim, pastor? Estou até preparando essa mensagem. Nas próximas semanas eu vou estar trazendo para vocês. Quem quer paz aqui? Fala para a pessoa que está ao lado, é de propósito. Como assim, pastor? Você tem que provocar isso. Você tem que provocar a paz. Paz não é sorte. Fulano, nossa, que sorte. Ele tem paz. Não. Se alguém tem paz hoje é porque provocou e isso foi intencional ao ponto de viver paz. Esses dias eu estava em casa e quando a minha caçulinha nasceu, a Moriá, me disseram assim mesmo, pastor, o senhor vai ver como a menina é calma. O senhor vai ver que como a menina, ela é calma e vai ser uma calmaria na sua casa. Me pergunta como é que está hoje. Estou esperando a calmaria chegar. Uma coisa que eu ensino para os meus 2 filhos, eu tenho 3, 2 meninos e uma menina. Homem não levanta a mão para a mulher. Isso eu ensino desde criança. Pai, mas está errado. Homem não levanta a mão para a mulher. Foi o que eu ensino em casa. Só que quando eu falo isso com eles, eu falo fora de casa, ninguém está perto. Só que ela pegou no ar. Ela pegou no ar. Monta em cima dos 2. Aí esses dias o Caleb veio falar comigo, pai, a Moriá fica provocando a gente de propósito. Aí eu falei para ela, filha, para com isso. Depois eu fiquei pensando. Tem certas coisas na nossa vida que a gente tem que provar. A paz é uma delas, a paz é de propósito. E como é que você faz isso? Não deixando entrar no seu coração e no seu pensamento aquilo que você não deveria deixar. Quando o Senhor Jesus disse, não temas, não foi só um tapinha nas costas, calma. Não, Jesus não disse nem calma. Ele só disse, não tenhas medo. E quando Jesus fala não tenha medo, repito, não é só um conselho, mas também um alerta, não deixe o medo entrar. Porque tem gente hoje que está vivendo crises, porque um dia deixou entrar aquilo que não deveria entrar. Seja o medo, seja a dúvida, seja a preocupação, e hoje essa preocupação cresceu tanto, que a pessoa está tendo crises de ansiedade, crises de pânico. Tem gente que um dia deixou entrar um pensamento no coração, na mente, e hoje está revoltado com todo mundo e só ele que é o certo. Eu digo, cuidado, hein, porque de achar que todo mundo está errado, só você está certo, daqui a pouco você vai começar até a questionar o que está dentro da palavra de Deus. Se não é que isso já está acontecendo. Pessoas que já questionam, o que está bem aqui assim eu não concordo. Mas peraí, a Bíblia não é a palavra de Deus? Então nós temos que tomar cuidado para não deixar entrar aquilo que não pode. Sobre tudo que se deve guardar. O que diz a Bíblia? Guarda o teu coração. Não deixa a mágoa entrar, não deixa a tristeza entrar, não deixa a revolta entrar. Tem gente que ultimamente anda num estresse. E eu digo, cuidado, hein? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Pastor, o senhor veio hoje aqui para quê? Para dar um alerta para você. Porque se Jesus disse, não temas, caberia a Jairo não deixar o medo entrar. Porque Jesus poderia ter dito, calma Jairo, eu não vou deixar o medo entrar, eu não vou deixar a dúvida entrar, eu não vou deixar a tristeza entrar. Foi isso que Jesus disse? Jesus disse para Jairo, você não faça. Não temas, não deixe entrar. E quantas não são as vezes que a gente está desanimado até de orar? Pastor, mas Deus não deveria deixar. Meu amigo, tem coisa que cabe a nós fazermos. Preguei isso aqui na sexta-feira. O povo de Deus tem que ser um povo de porque se eu ficar esperando pelo outro, misericórdia.
O povo de Deus tem que ser um povo de atitude. Cadê o povo de Deus aqui? A fé sem obras, a fé sem atitudes é uma fé morta. Então, primeira lição, a nossa fé vai ser testada. Segunda lição, não deixa a sujeira o quê? Entrar. Não deixa nada, não deixa o medo, não tema, não duvide, não desanime, não deixa. Isso é uma questão sua. É que nem um exemplo. Você deixa qualquer um entrar na sua casa? Então trate a sua vida também como sua casa. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa, no seu pensamento. Porque a Bíblia diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firmada nele. Tem coisa que muitos estão vivendo hoje, porque deixaram entrar aquilo que não deveria, e Deus está se você está aqui hoje, é porque Deus está te dando mais uma oportunidade para estar te dizendo, vamos mudar isso? Não tema, não duvide, não faça isso, vão parar, vão para cima, vão vencer, porque esse Deus é por nós. Mas eu repito o que eu estou falando nas últimas reuniões. Deus abençoa? Sim ou não? Mas quando Ele for abençoar, não seja você o impedimento. Quem já me viu falando isso aqui na igreja? Que Deus abençoa, com certeza Ele abençoa. Mas quando chegar a hora, não seja você o impedimento. Aí Jesus continua dizendo, não temas, o que Ele disse? O que Ele disse? Crer o quê? Somente. Terceira lição, crer é uma decisão, tá? Você que decide acreditar ou não. Estava conversando com a Ananias agora sobre experiências que cada um já tivemos. E tem experiência que se você contar para o outro, um vai falar, ih, fulano ficou? Mas só você sabe que você viveu. Concorda comigo? Sim ou não? Só você sabe que você viveu. E o outro que ouve ou não, decide acreditar ou não. Eu estou pregando aqui a palavra do Daniel. A palavra de quem? Mas quem decide acreditar é você. Quantas pessoas na Bíblia seguiam a Jesus, mas não foram abençoadas? A Bíblia fala que uma multidão seguia Jesus por causa dos sinais e das maravilhas. Mas quando Jesus curava, libertava, o que ele constantemente dizia era, a tua fé. E hoje nós estamos numa fase que nós precisamos decidir, eu vou acreditar ou eu não vou? Porque do mesmo jeito que Jesus disse, não tenha medo, Jesus também disse o quê? Crê somente. Do mesmo jeito que Jairo não podia deixar o medo tomar conta do coração dele, ele também tinha que tomar essa decisão. Eu vou acreditar. E quantas não são as pessoas hoje que estão dentro da igreja, mas não têm fé, não conseguem acreditar. Ah, pastor, mas se a pessoa está na igreja, ela tem fé. Mas a Bíblia diz que tem que ter fé. Primeiro, para se aproximar de Deus, crendo que Ele existe, e também tem que ter fé para acreditar que Ele é galardoador. Não é só acreditar que Deus existe. É o que a Bíblia diz, quer ver? Deixa aí marcado, Hebreus capítulo 11. Porque, posso falar a verdade? Posso ou não posso? Lembrar de Deus até quando a pessoa está fazendo coisa errada e a pega, ela lembra de Deus. Está lá, o bandido foi pego pela polícia. Na hora ele lembra de quem? Pastor, o que o senhor quer dizer? Não é só crer que Deus existe. Mas eu também tenho que crer que Deus tem uma recompensa para mim. Hebreus 11. E se a gente parar para pensar isso aqui, daria até um estudo de meses. O quanto a fé do povo de Deus tem sido atacada. E o diabo ele não dá ponto sem nó. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, versículo 6. Ora, sem fé, o que diz aí? É impossível agradar quem? É por isso que nós temos que ter pessoas de fé. Porque se eu perder a fé, eu deixo de agradar a Deus. Aí ele diz o seguinte, porque, qual é a palavra que está escrita aí? É necessário. Dá para abrir mão?
é necessário. Dá para deixar de lado? Não, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Quem crê que Deus existe? Por isso você está aqui hoje. Se você não acreditasse que Deus existisse, você não estaria aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque você crê que Deus existe. Só que não é só isso, ele continua dizendo, e que é galardoador, recompensador de quem? Dos que o buscam. Quem está entendendo o recado aqui? Ou seja, eu preciso crer que Deus existe, mas só esse tipo de fé? Mas eu também tenho que crer que Deus tem uma recompensa para mim. Então, quando Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente, a decisão de acreditar era de Jairo. Porque ele poderia ter dito, Senhor Jesus, chega, já deu o que tinha que dar, vou para casa chorar a morte da minha filha. Mas não. Jesus disse, creia, agora era com Jairo. Ou você acredita ou não. E quantas não são as pessoas dentro da igreja que acreditam que Deus existe, mas não conseguem acreditar que Deus liberta? Pastor, mas eu acredito que Deus liberta. Acredita? Então por que até hoje você não tomou uma atitude para se libertar disso? Porque se você está dentro da igreja, você crê que Deus liberta, você crê que Deus é contigo, está faltando o quê? Atitude. Ah, pastor, mas eu nasci assim. Mas Deus não transforma? Então eu preciso crer que Deus muda vidas. Porque eu faço a pergunta aqui, quem é que Deus mudou a sua vida aqui? Quem Deus mudou a sua história? Então Deus muda ou não muda? Só se a pessoa não acreditar. Porque a falta de fé é um impedimento para o agir de Deus. E eu não estou falando aqui, dando recado para A, para B, para C. Não, estou dizendo o seguinte, crer é uma decisão. É por isso que quando eu paro para ouvir um pastor, a primeira coisa que eu falo, meu Deus, usa ele para falar comigo. E cada palavra que eu recebo, eu anoto. Se você pegar meu celular, o que tem de anotação, esses dias eu estava vendo, falei, meu Deus, tem mais de 2.000 anotações, só que eu escrevo ali, meditar depois, meditar depois. E se eu pegar um por dia, vai dar mais de 2 anos. Pastor, mas por que isso? Porque se eu recebo uma palavra e eu não acredito, eu nunca vou viver a bênção daquela palavra. Leva isso para a vida, principalmente para o mundo espiritual. Aquilo que eu não respeito, aquilo que eu não creio, eu não recebo. Jesus disse para Jairo, calma que eu creio por você. Não é isso? O que Jesus disse para Jairo? Você precisa acreditar. Você precisa crer. E eu pergunto, como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Como é que a gente está na nossa caminhada com Deus? Porque crer é uma decisão. Eu falo aqui, quando era criança eu não entendia muito. Lá no Rio de Janeiro, tinha o senhor, e ele tinha não vou saber o problema, mas todo travado. Um dia, só para você ter uma ideia, ele ia para a igreja de táxi e voltava de táxi. E eram necessários 3 obreiros para tirar ele do carro. Porque perna não dobrava e era coisa assim, tinha que até para sentar na igreja, nessas poltronas, era uma dificuldade. Que para muitos você vê é conforto, para outros às vezes até uma luta. E um dia o missionário foi na igreja, orou, o que você acha que aconteceu? Ele foi curado. Estava lá, deu testemunho, missionário, e eu criança, devia ter a idade do meu filho mais velho, 10 anos. Falei, nossa, olha como é que Deus é lindo, tal. E o tempo passou, ele indo na igreja, até que um dia eu vi um obreiro perguntando, fulano, Deus foi bom contigo, Deus te curou. Ele respondeu a si mesmo, vou falar a verdade, até hoje eu fico me questionando se foi Deus ou não. O que você acha que aconteceu? Hã? O que você acha que aconteceu? Vou falar o que a Bíblia diz. Volta 7 piores. Não estou falando o que eu acho. Foi o que a Bíblia diz. Volta quanto? E o que Jesus disse, tá? Não foi eu não. O último estado é pior? Voltou pior do que estava antes.
Um homem que tinha suas dificuldades, mas no momento que deixou de acreditar, o diabo montou em cima. Aprenda uma coisa, enquanto você tem fé, você está agradando a Deus. Enquanto você está agradando a Deus, pode ter certeza que a vitória que vence o mundo é a nossa, é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou achando, não estou falando de achismo, não, pastor, não. Estou citando Bíblia. Quando você tem fé, você está agradando a Deus. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é o que a Bíblia diz. Agora, no momento que você perde a fé, você deixa de agradar quem? E você também deixa de vencer o quê? Aí o diabo vai e monta em cima. Como é que está a sua fé? Como está a sua fé? Pastor, estou 30 anos na igreja, não foi essa pergunta que eu fiz. Vou repetir de novo, como é que está a sua? Porque é possível uma criança de 10, 5 anos ter mais fé de uma pessoa que está 50 anos dentro da igreja. Falei alguma bobeira? Nós precisamos ter fé. Foi o que Jesus disse, não temas, crê somente. Você vê que a coisa é tão séria, que leia comigo, volta lá para Marcos. Quando Jesus entra na casa, versículo 39, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas o quê? Jesus deu uma palavra? Deu ou não deu? O povo acreditou? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 40. E riam-se dele, porém eles tendo feito o quê? Sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava o quê? Jesus chega naquela casa e fala, pessoal, vocês estão chorando por quê? Aí ele dá uma palavra, ela não está morta, ela só está descansando. Na hora que o pessoal fez? O que Jesus fez com esse povo? O que Jesus fez com esse povo? O povo que não acreditou, o que Jesus fez? Olha o versículo, vamos ler mais uma vez? E riam-se dele, riram de Jesus. O que Jesus fez? E tendo os feitos sair. Jesus botou todo mundo para o lado. Quem não acredita não vai viver o milagre. Quem não acredita não vai ver com os seus olhos o milagre. O erro desse povo foi não acreditar. E como eles riram de Jesus, como eles não levaram as palavras do Senhor a sério, eles acabaram ficando do lado. Posso te dar um conselho como homem de Deus, mas como também um amigo que quer o seu bem? Posso ou não posso? Quando vier o milagre, não fica do lado de fora. E para não ficar do lado de fora, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar. Pastor, mas está fora da minha compreensão. Só aprenda isso. Quem vai fazer é Deus, não sou eu que vou fazer. Porque tem muita gente hoje que tenta explicar milagre. Só que depois você procura lá no dicionário, milagre significa algo que não tem o quê? Por isso que chama milagre. Mas tem gente que até hoje está tentando explicar o que é um milagre. E posso falar o que é um milagre? Posso? Não tem como. Só posso dizer que é o poder de Deus, que milagre não tem explicação. Quem está entendendo o recado, diga glória a Deus. Então que hoje, Deus te trouxe aqui hoje, você não veio aqui para agradar A, B, C, não. Deus te trouxe aqui hoje para te fazer uma pergunta, como é que anda a tua fé? Pastor, estou bem, estou 30 anos dentro da igreja, você respondeu errado. A pergunta é, como é que está a tua fé? Porque se for assim, irmão, eu nasci dentro da igreja, meu pai e minha mãe já eram pastores quando eu nasci, então se for para o tempo de igreja, desde o ventre da minha mãe, eu já ouço uns louvor desde a barriga, porque criança dentro da barriga ouve. Mas isso quer dizer alguma coisa? Não. O que vai fazer a diferença é, como é que está a minha fé hoje? A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos, e eu entendo como amor, também fé. Tivemos carnaval esses dias, sim ou não? Graças a Deus que em Indaiatuba não acontece isso, mas nas outras cidades que tem de crente que vai para Gandaia não é brincadeira, não é?
Pastor, o senhor acordou hoje com a pá virada? Não, não acordei com a pá virada. Eu acordei hoje perguntando, como é que está a minha fé, como é que está a fé do povo da igreja? Porque sem fé é impossível, e se for preciso falar a verdade, doa quem doer, irmão, aqui, pode ter certeza, eu não vou ficar medindo palavras. Eu vou falar a verdade porque eu quero ver você nos céus. Pastor, nunca mais vou voltar nessa igreja. O que eu digo é, quero te encontrar no céu. E para te encontrar no céu, eu pergunto mais uma vez, como é que está a tua fé? Como é que está a sua vida com Deus? Quando eu olho para Jesus, eu vejo que a fé de Jairo foi testada, sim ou não? Jairo se afastou de Jesus? Jairo se distanciou de Jesus? Ah, mas ele estava triste, continuou do lado de Jesus. Ah, mas estava passando por um problema sério na família, sim, mas do lado de Jesus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que acontecia, porque além disso ele era um dos principais da sinagoga, ele tinha tanto compromisso, mas não se afastou de Jesus. Poderia dar 1000 desculpas, mas estar com Jesus tem que ser, irmãos, metodologia de vida, tem que ser a nossa caminhada. Vou estar com Cristo todo santo, porque Jesus está com a gente todo dia, por que eu não posso estar com Ele? Agora não deixa o medo entrar, não deixa a dúvida entrar, não deixa a tristeza entrar, não deixa nada entrar no seu coração. Tempo atrás uma pessoa chegou, falou para um irmão que depois veio falar conosco. Ah, quase que eu saí da igreja. Por quê? Porque fulano dentro da igreja me olhou com um olho estranho. Eu fiquei pensando comigo, tem coisa que eu não falo, porque senão o pessoal fala que eu fiquei doido. Eu falei, já pensou se a pessoa acordou meio vesga naquele dia? Quem está entendendo o recado? Não, porque fulano me olhou com uma cara estranha, um olho estranho, não volto mais naquela igreja. Meu Deus, se o olho dele está vesgo, eu oro por ele agora, pronto. Às vezes a gente coloca e deixa entrar coisa no nosso coração, bobeira. Às vezes a pessoa dentro da igreja nunca falou com a outra, mas não foi com a cara dela. Já parou para pensar que essa barreira que está se levantando é o próprio diabo impedindo você de viver em comunhão, porque com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Como é que está a sua fé? Não deixa nada entrar. Não deixa o medo, a dúvida, o desânimo, a tristeza, a revolta, tudo isso só contamina a tua fé. E o que Jesus disse? Creia somente. Qual é o meu papel? É não deixar sujeira entrar. E o quê? E acreditar. Mas pastor, eu preciso de tanta coisa. O resto quem vai fazer é Deus. Só acredita. Só blinda o teu coração. E permanece com Jesus. O resto deixa Deus agir. Que agindo Deus, vamos orar um pouquinho? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus liberta. Então chegou a hora de você se libertar desse mal que te persegue há anos, amém? Deus cura. Chegou a hora de você ser curado dessa doença que está te perturbando há muito tempo. Agora eu preciso ter fé para isso. Na sexta-feira eu falei sobre isso. Tudo começa na oração. Se eu não tenho fé para pedir, eu vou ter fé para receber? Repare que todas as religiões do mundo têm o seu tempo de quê? De oração. Aí tem gente que fala, eu não preciso orar. Cuidado, hein? Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. E repita assim comigo, meu Deus, a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu quero viver uma vida que te agrada. Por isso eu te peço, sonda a minha vida, sonda o meu coração. Se entrou alguma sujeira, arranca, Senhor. Tira toda a mágoa, tristeza, todo o mal. Porque eu sei que quando o Senhor toca, ninguém toca como o Senhor. Ninguém limpa como o Senhor. Por isso eu te peço, vem, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Santo Deus, cante assim comigo, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Se você pedir, Deus faz, fala para Ele, transforma-me,
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então peça para Deus: usa-me, Senhor, usa-me. Quem pede recebe, então pede para Ele: usa-me, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer. Fala para Deus: eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa, Senhor. usa-me. Mais uma vez, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Faz dessa música a tua oração. Pede para Deus: transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então quem pede recebe. Usa-me, Senhor, usa-me. Usa na casa, Senhor, usa no trabalho, usa em todas as áreas, ó Pai. Usa-me como um Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me. sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, Quebranta-me, transforma-me, transforma-me. enche, Senhor, enche-me e usa-me. Então faz a tua oração, você e Deus. Lembra que o nosso Salvador disse: esta casa será chamada casa de oração. Tudo começa na oração, o seu contato com Deus, a sua comunhão com o Senhor. Então fala com o Pai, desliga do mundo e liga com Deus. Não perde esse tempo não, meu irmão, ou minha irmã, não perde esse momento não. Quando você ora, você está em contato com com o único que pode resolver tudo para você. Esqueça dos problemas, esqueça de tudo aquilo que tem tentado abalar a tua comunhão com Deus. E tem momento que a gente tem que chegar para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Elias foi um grande homem de Deus, mas teve um dia que ele estava quase pedindo a morte, pediu a morte. Mas ainda bem que ele deixou Deus tratar o coração dele. Talvez para você, sua casa não tem mais jeito, o casamento não tem mais jeito. Talvez você olhe para você e fale: eu não tenho mais jeito.
para você, mas para Deus Ele pode todas as coisas. Então faz a tua oração para Deus agora. Oh, Santo, Santo Deus. Oriandere canta rabalabaço, canta rabala. Oh, rabalabaço, canta ramanamana. Não fica do lado de fora, não. Não fica do lado de fora, não. Oh, recanta rabalabaço, canta namana. Passa, Senhor. Passa, Senhor. Pode entrar, a casa é tua. Pode entrar, meu Deus, o coração é teu. Isso, vence essa barreira. É tempo de oração, meu amigo. Ops, minha amiga, tempo de clamar ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória sejam dadas a Ti, Senhor. Passa, Senhor, neste lugar. Passa, meu Deus, na nossa vida. Precisamos do Senhor, ó Pai. Você já disse eu te amo para Deus hoje? Você já falou para Deus quanto que Ele é importante para você? Não esquece que Deus é Pai, hein? E todo pai e toda mãe quer sentir o amor dos seus filhos. Você é filho de Deus, então mostra o teu amor pelo Pai. Que o Pai te ama, com certeza. Mas nós amamos o Pai. Então fala para Deus, fala para o seu Pai Celestial, que você o ama de todo o coração. Aleluia, 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 aleluia. Glórias, meu Deus, sejam dadas a Ti. Preciso de Ti. Fala isso para Deus. Preciso do Teu perdão. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Então fala para Deus: distante, distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Pede para Ele: escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Mais uma vez: distante de Ti, Senhor, não posso viver. Distante de Ti, Senhor, não posso viver.
não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso do teu perdão. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Então deixa chegar o teu louvor aos céus. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta, Senhor, o nosso clamor. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. mais que o ar que eu respiro, Preciso de ti. Eu quero ver sua igreja declarando: distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor. Não vale a pena, não vale a pena existir. Quem pede recebe. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor. Mais que o ar, preciso de ti. Então vai fazendo essa oração, pede para Deus entrar na sua casa, no seu casamento, pede para Deus entrar no teu coração, pede para Deus entrar no coração dos teus familiares. Você acabou de deixar claro: eu preciso de ti. Então fala para Deus: meu Deus, a minha casa, o meu casamento, a minha saúde, as minhas finanças, todas as áreas precisam, são dependentes do Senhor. Por isso eu te peço, vai passando, Senhor. Eu oro juntamente com este homem, juntamente com esta mulher. Nós oramos como filhos do Senhor, pedindo: Pai, vem sobre a nossa vida. Pai, vem cuidar da gente. Oh, Santo Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem glória a Deus nessa igreja? Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, recanta, rabalabaço, recanta, rabalá. Oh, rabalabaço, recanta, rabalá. Aleluia, Senhor. Meu Deus, nada é para o homem, tudo é para ti. Nada é para nós, tudo é para a tua glória. Aqui nós estamos com o único propósito, Senhor: adorar o teu santo nome, buscar ao Senhor com todas as nossas forças. Pai, se nós
se nós entramos numa rotina que não está sendo bom para a nossa fé, meu Pai, nos desperta e que nós possamos viver conforme a Tua verdade. E você repita assim comigo: meu Deus, eu sei que a Tua presença está aqui neste lugar, está comigo, e na presença do Senhor que eu declaro: Satanás, não adianta, eu sou de Deus. Pega toda a tua sujeira, pega todo o teu mal e cai por terra agora, em nome de Jesus. Então vai mandando esse mal cair por terra. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não aceite outra mentira do diabo. Você está na casa do Pai, você é filho de Deus. Usa a autoridade que há no nome de Jesus e quebra essa maldição agora. Meu Deus, em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu desafio agora toda opressão maligna. E eu digo: pode pular para fora agora, Satanás, vamos. Sai da empresa. Eu digo: sai da vida financeira. Eu digo: sai do casamento. É você que está tocando na saúde desta pessoa. É você que está agindo no corpo desta pessoa. É essa alergia que seja amarrada agora, que seja repreendida agora. Essa crise de ansiedade, essa crise de pânico, vamos, pula para fora agora. Satanás, esse corpo não é teu, essa casa não é tua. É você, demônio, que foi pago para destruir essa casa, para acabar com a vida dele, com a vida dela. Está amarrado agora. Meu Deus, manda fogo, Senhor. Vai, meu Deus, aonde a minha voz não chega, mas, Senhor, a unção chega, o teu poder chega, e é no nome de Jesus que nós anulamos agora toda seta maligna. Meu Deus, entra naquele hospital, Senhor, entra naquele quarto, meu Deus, passa na vida desta pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Queima, queima, queima agora todo mal, em nome de Jesus nós ordenamos: Satanás, pega tudo que é teu e saia, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Você crê que Deus está aqui? Então faz o seu pedido para Deus. O Pai está te ouvindo. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus tem resposta para você. Meu Deus, nós oramos porque cremos. Cremos que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador, recompensador de cada um que te busca. E eu sei que tem recompensa chegando, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Tem glória a Deus nessa igreja? Toma o teu assento.